Antes de mais nada, eu queria parabenizar o Verbo Mulher e a Metodista pelo evento, e também as minhas colegas aqui, maravilhosas apresentações. E começo de um lugar mais complicado. Então, a primeira pergunta é: quem conhece KPMG? Ah, que bom! Porque como a gente não vende batom, às vezes é mais difícil. A KPMG é uma empresa de serviços profissionais, ela tem mais de 100 mil funcionários no mundo, no Brasil mais de 4 mil. A gente trabalha em 3 áreas: auditoria, impostos e consultoria. E no Brasil a gente tem 26 escritórios, onde a gente distribui pessoas dessas práticas. A gente não teve Miss Albi, e a gente não tem, talvez, um poder de decisão de compra de mulheres. A gente está numa área de serviços profissionais que era muito masculina. Eu trabalho em serviços profissionais há 28 anos. Quando eu comecei a minha carreira, na empresa onde eu trabalhava, as mulheres eram obrigadas a ir de saia. A gente levou alguns anos para conquistar o direito de, nos dias de inverno, usar calça com bom senso. E a gente se perguntava o que era uma calça com bom senso, e eles eram capazes de explicar. Não pode ser branca, não pode ser justa, não pode ter cintura baixa. Então, tinha uma série de regras do que era uma calça com bom senso, e era uma concessão nos dias de frio. Era uma coisa que você chegava a atingir. Além disso, a tal da saia que você trabalhava, ela tinha que ter, no máximo, 3 dedos acima do joelho. Então, você também não podia escolher a altura da sua saia, era dali para baixo. Então, a gente vem de um ambiente muito, muito masculino, onde as decisões e a liderança eram muito masculinas. A KPMG, mais ou menos há uns 10 anos atrás, ela toma uma decisão de valorizar o mercado. Então, a gente começou a perceber que nos nossos grupos de trainee, já há 35, 40 anos, apareciam mulheres. Então, tinha lá 5%, 10%, 15%, de repente virou 20%. Por quê? Porque o nosso trainee, e a gente tem um acesso de trainee muito forte, quer dizer, a cultura da KPMG é uma cultura de carreira. Então, a gente contrata o trainee olhando para o cara e falando: você vai ser meu sócio, né? Porque, assim, daqui a 15, a 20 anos, eu preciso de você no topo, fazendo uma unidade, fazendo a transformação dessa empresa. E a gente contrata 500, 600 trainees por ano. E essa participação foi crescendo. Por quê? Porque lá nos 23, 24 anos, a gente encontrava as mulheres com melhor formação acadêmica, com melhor conhecimento de idioma, e até com mais maturidade, melhor apresentação, melhor trânsito. E aí a gente decidiu, e mais ou menos há uns 15 anos atrás, a gente começou a controlar a contratação para que fosse 50-50. Então, a gente contrata há mais de 15 anos 50% de homens, 50% de mulheres nos nossos programas de trainee. O tempo foi passando e a gente não percebia essa mesma proporção nos gerentes. Então, entravam 50%, uns 7, 8 anos depois, era 35%. Mais 5 anos, 25%. E aí, em 99, a primeira mulher sócia. Aliás, a nossa primeira sócia mulher no escritório do Brasil está anunciando a aposentadoria, ela sai amanhã. Fator que muito me emociona, mas, enfim... E a gente, então, veio nesta luta. Então, é uma luta diferente. Mais ou menos no ano 2000, a KPMG lança um convite às KPMGs do mundo. Uma outra coisa importante da nossa cultura é que a KPMG é uma rede de firmas, ela não é uma firma. Então, cada país tem a sua independência, desde que siga um conjunto de regras. E aí a gente tinha uma recomendação de perseguir 25% de mulheres na sociedade. A sociedade é o nosso ponto máximo de carreira. Então, quando você entra numa empresa como a KPMG, o seu objetivo, primeiro, é ser funcionário de uma empresa, adquirir bagagem, adquirir completude em termos do seu arcabouço profissional, e depois virar um empreendedor. Só que um empreendedor conjunto. Então, a KPMG do Brasil, ela é uma empresa de propriedade dos 160 sócios do Brasil. Eu sou um deles. Então, eu sou dona da KPMG do Brasil. E a gente faz com ela o que a gente achar. Inclusive, por exemplo, se a gente resolvesse desvincular da rede KPMG. É um direito nosso, é uma escolha nossa permanecer e trabalhar. Mas ela é uma empresa, eu sou acionista, eu tenho as cotas, nós somos os donos. Então, a KPMG Geral recomendou, a KPMG Internacional recomendou que as empresas perseguissem 25% de mulheres na sociedade até 2015. A gente aqui no Brasil olhou para isso, conversou, e essa meta não foi abraçada em RH, ela não foi abraçada em diversidade, ela foi abraçada na sociedade.
Então, o que a gente fez nesse momento, a gente reuniu as mulheres que a firma tinha na liderança e abrimos uma discussão com o nosso chairman. Quer dizer, nós chegamos aqui, portanto, é possível, mas outras mulheres não estão conseguindo chegar. Então, o que nós temos que fazer para abrir esse caminho? E aí eu também vou tomar uma liberdade, ao invés de contar o que a gente tem hoje, eu queria contar para vocês a viagem. Então, se alguém tiver dúvida, se alguém quiser fazer pergunta, quiser debater, está à vontade. Mas eu queria contar para vocês como aconteceu, porque eu acho que pode ser de valor. Se você está lá dizendo, a minha empresa não tem nada, como é que eu faço? Então, assim, vou contar para vocês como é que a gente começou. Então, a gente se reuniu e começou a conversar o que a gente podia fazer, como é que a gente achava, o que era a nossa opinião. E a gente percebeu que a nossa opinião era muito restrita. Era a experiência de 6 mulheres, 7 mulheres, que a gente já percebia que eram muito diferentes. Então, essa primeira sócia era uma mulher mais madura, muito familiar, que curtia muito os 2 filhos, não usava nada de maquiagem para desespero da Avon. Não era uma fashionista e tinha o estilo dela. A segunda sócia, Mariene, já era um outro perfil. Ela é de perfil oriental, ela era casada, ela tinha filho, ela fazia esporte, ela tinha uma outra pegada. A terceira, Ana Rosa, ela era uma mulher independente, tinha optado por não casar, não tinha filhos e tinha uma carreira em TI. A quarta fui eu. Então, assim, a gente começou a perceber que cada uma de nós tinha uma história, tinha uma particularidade, tinha um caminho e tinha dado certo pelo seu caminho. Então, não tem um caminho só, tem um caminho para cada uma. Quando a gente foi discutir isso com o chairman, ele disse para a gente, abraço a causa, fico com vocês, e o nosso chairman, ele é eleito pelos sócios, ele tem mandato de 3 anos, então, lá naquele momento, Pedro Mello disse para a gente, vamos junto, vamos fazer, montem um plano de trabalho. Aí a gente saiu, cada uma reuniu as mulheres da sua área, fez um almoço e falou, então, o que você gosta aqui, o que te atrapalha aqui, o que te faria sair, o que você acha que é bom, o que você acha que é ruim. A gente reuniu isso, montou uma pauta e começou a trabalhar. E aí vieram N pedidos, muitos ligados à maternidade, muitos ligados à questão de condição de trabalho, de relacionamento, de horário, de planejamento de viagem. É importante entender que, assim, ao contrário das minhas colegas, dentro da KPMG, você fazer um berçário, ou mesmo uma sala de amamentação que a gente fez, tem uma eficácia relativa. Porque o serviço profissional você presta no cliente. Então, eu hoje, por exemplo, saio daqui e vou para o Jabaquara, amanhã eu vou para Barueri, segunda-feira eu estou em Santa Cruz do Sul, e essa é a minha vida. Então, não adianta ter um berçário no Morumbi, porque eu não vou estar lá. Eu não consigo nem levar meu filho nesse berçário. Eu tenho que ter essa disponibilidade, mas eu também tenho que conseguir acomodar. Quando a gente começou a discutir com os nossos sócios, a gente tinha lá a CLT que protegia os funcionários enquanto eles eram CLT. Quando a gente chegava à sociedade, não tinha nada. Tinham as regras para quem ficasse doente. E eu tive o prazer de ser a primeira sócia mulher a ficar grávida. E eu me lembro o dia que eu entrei na sala do chairman na época e disse, então, como nós vamos fazer? E ele olhou para mim em pânico, falou, nossa, a gente nunca fez, vamos aprender junto, né? Quer dizer, o que dá para fazer? O que você gostaria? O que é bom para você? E aí eu disse para ele, falei, olha, eu tenho 55 pessoas comigo, eu não tenho, na minha área não tem 3 sócios com a mesma experiência. Se eu ficar 6 meses em casa, eu impacto a carreira de 60 pessoas, mas eu também não posso abrir mão do meu momento. Então, eu vou gerenciar essa situação com o meu bom senso. Tá bom para você? Aí ele falou, e se eu achar que o seu bom senso assim, não está suficiente? Eu falei, você me liga, a gente conversa. Aí ele falou, tá bom, tá bom. E aí eu tive a minha filha e, com o meu bom senso, eu fiz as minhas escolhas e eu continuei visitando os meus clientes, eu continuei desenvolvendo negócios, mas eu comecei a trabalhar de casa, eu comecei a não fazer uma série de reuniões internas. Eu fui escolhendo o que era importante para mim ou não e todo o meu time cresceu demais. Porque as pessoas tiveram que se empoderar, elas tiveram que ganhar responsabilidade, elas tiveram que ocupar novos papéis. E aí a gente discutiu em sociedade, falou, puxa, a Patrícia teve a sorte de reportar para o chairman e de ter todo esse apoio. Mas e se a Maria da Silva, que também é sócia, estiver reportando para um cara que é machista, que é complicado? Então, a gente desafiou a sociedade, a gente mudou o nosso Partnership Agreement para incluir licença maternidade, sim, para sócias e sócios. Nesse momento, alguns sócios diziam, mas a maternidade é uma escolha. A gente aqui é sócio, a gente racha o lucro. Se você quer ter filho e ficar 4 meses em casa, por que eu vou te dar um pedaço do que eu vou ter que trabalhar por você se você fez essa escolha? E aí a gente começou a discutir que a nossa escolha de partnership é para 20, para 30 anos.
E uma mulher, em sã consciência, pode ter 4 filhos. E ela vai ter, talvez, 2 anos de problema. Será que os homens não têm 2 anos de depressão, alcoolismo, cirrose, divórcio, que vai dar do lobo? Assim, será que não tem umas coisas que acontecem com eles que prejudicam a performance, mas eles disfarçam melhor porque a barriga não cresce? Aí a gente foi discutir... Não, então, é isso. Pode crescer. A gente fez algumas discussões também. Tinha discussões lá, mas você é sócia, se você fosse dona de um pet shop, você não poderia abandonar 6 meses. É verdade, não poderia, mas eu poderia levar meu filho para dentro do pet shop, eu podia tomar as minhas decisões. Então, se somos 160 sócios, e se eu não sou dona do meu pet shop sozinha, é para a gente poder dividir essa responsabilidade. É para a gente poder fazer junto. E aí os homens passaram a comprar. Então, mais ou menos nesse momento, foi quando a gente percebeu que ficar trancada na sala, conversando entre as mulheres, o que a gente podia fazer, como é que a gente melhorava o ambiente, como é que a gente se ajudava, o que fazia falta, era de eficácia muito limitada. Porque a gente andava de um lugarzinho até o outro bem pertinho. Assim, a gente lidava com o óbvio, talvez, a gente limpasse lá uma agenda. E aí a gente decidiu que precisava dos homens. E aí apareceu a ONU falando de He4She. No dia que eu ouvi a Emma Watson falando aquilo, eu comecei a chorar. Eu falei, gente, esse povo entendeu tudo. E aí a gente trouxe para a KPMG, o nosso chairman falou, não, vamos, é He4She, a partir de agora a gente é He4She. E a gente comprou essa bandeira e trouxe para dentro da KPMG. Então, o NOW, que já estava estruturado há 5 anos, que já vinha fazendo um trabalho, que já vinha empoderando mudança, com uma série de políticas, tomou um redirecionamento. Eu falei para vocês também que o nosso chairman é eleito pelos sócios, ele tem um mandato de 3 anos, e a cada 3 anos a gente reelege, ele só pode ser reeleito 3 vezes. O nosso chairman está no último mandato. Então, no ano que vem, necessariamente, a gente vai ter uma troca de chairman, que todo mundo já sabe, vai ter eleição, está tudo tranquilo, faz parte da nossa vida corporativa. Mas o nosso chairman, começando o último mandato, disse para a gente, olha, a gente andou muito esses 6 anos, a gente fez coisas muito importantes, mas falta um caminhão de coisas. Então, eu preciso que vocês acelerem. E eu quero que o NOW tome outra velocidade. E aí a gente propôs uma estrutura que é essa que está aqui. Bom, volta um só. Isso aqui é importante. A gente, lá atrás, quando começou a discutir o NOW, a gente teve, quando a gente fez lá esses almoços com as mulheres, levantou qual era a nossa pauta, a gente também foi para o mercado e foi conversar com as outras empresas. O que vocês estão fazendo? Como é que vocês estão? A hora que isso aconteceu, a gente foi literalmente sugado. Todo mundo queria falar sobre isso, todo mundo estava fundando um grupo, e a gente, que era um conjunto de 6, 8 líderes, a gente quase não tinha mais tempo para olhar para dentro. Porque a gente tinha aqui no IBF Mulher, no CRC Mulher, na Aliança do Empoderamento da Mulher, no Mais Mulher 360 Comitê Executivo, no Jurídico de Saia, no WCD, na Aliança pelo no Mulheres do Brasil, na Aliança de Mulheres pela... Assim, e que hora que eu vou trabalhar? Que hora que, assim, detalhe, a gente não é da área que cuida disso. Eu tenho uma agenda, eu tenho que faturar não sei quantos milhões, eu tenho PNL, eu tenho gente para contratar, eu tenho gente para empoderar, eu tenho negócio para desenvolver, tenho produto para lançar, vida normal. Igualzinho sócios. Essa aqui é a minha agenda do coração, a gente fala que é off the records, é o da meia-noite às 6, mas, assim, como é que a gente faz esse negócio? E aí a gente montou, então, a nossa missão. A gente decidiu que a missão do NOW era posicionar a KPMG como empresa de escolha das mulheres, incentivando que ela se desenvolva na carreira, que ela faça networking, e que ela, com outras lideranças, e que ela participe nos grupos de mulheres, porque a gente entendia que isso ia ajudar. E a gente foi, com essa agenda, montar, então, os nossos pilares. O que a gente mudou? A gente decidiu que os homens tinham que participar da brincadeira. Então, o nosso chairman passou a ser deputy do nosso Comitê de Equidade de Gênero, que é muito mais forte que o NOW e está acima dele. A gente criou membros para esse comitê, e pessoas de muito peso dentro da empresa. Então, a Carla, que foi presidente do NOW por um tempo, o David, eu, o Rogério, a Vânia e o Marcelo. A gente criou subcomitês, o subcomitê de He4She é o meu, junto com o David Burns, um subcomitê de desenvolvimento de talentos, que é da Kátia e do Simões. O que eles fazem? Eles olham todas as possibilidades de acelerar e de criar condições para que as mulheres se desenvolvam dentro da KPMG. Aí a gente tem um comitê de pipeline de talentos, que é da Carla, da Cris Bonini, que é a nossa VP de RH, e do Leonardo Giusti. E o que eles fazem? Eles olham as métricas. Mulher está ganhando menos que homem? Na KPMG, não. A gente tem uma regra de salário que é por cargo e não importa o seu gênero. Se você for promovido a sócio, todo mundo que for promovido a sócio vai ganhar um salário exatamente igual.
Todo mundo que entra como trainee ganha um salário exatamente igual. O que pode variar na sua carreira? Se você tiver uma nota mais alta. Se a sua avaliação for melhor, o seu aumento será maior. E você pode entrar no cargo seguinte numa faixa diferente. Mas eles monitoram todos. Se a gente tem gente para ser sucessor, se a gente tem gente para ser promovida, o que está acontecendo, aonde que está saindo, se o turnover é maior ou menor, se tem algum escritório com problema, se isso está acontecendo em todos os caminhos. E depois a gente tem a Leslie e o Luiz Mota no Comitê de Políticas Internas. Então, eles são os nossos guardiões. Existe alguma política nossa que está fora, que não está atendendo? Vou dar um exemplo para vocês. A gente não tem condição de dar estacionamento para todo mundo no prédio. E a gente tem os nossos profissionais que estacionam em lugares ao redor. E a gente começou a perceber que as grávidas tinham uma dificuldade, eventualmente, de andar 3 quadras às 6 da tarde, carregando um laptop para ir buscar seu carro. Eles são os caras que vão mudar essa política. E quando ele chegar e dizer, mas as vagas no prédio são limitadas, o chairman disse, usa a minha. Aí acabou a limitação. Apareceu vaga para todo mundo. Num minuto, a gente conseguiu resolver. E um grupo de eventos externos e de comunicação, que é a Marcela e o Ponciano. E aí a gente trouxe esses homens para a mesa. Dentro do He4She, que é onde talvez eu possa falar com mais propriedade, a gente montou algumas visões. Então, a primeira coisa que a gente descobriu é que boa parte dos nossos sócios homens tem mulheres que não trabalham. Seja por uma questão histórica, seja por uma questão de condição econômica, seja porque o trabalho da gente exige muita dedicação. E aí a gente descobriu que algumas das nossas sócias também têm maridos que não trabalham. E fizeram esse tipo de escolha. Então, é uma carreira que tem uma pegada, ou que tem uma puxada diferente, mas que é possível. Eu fui casada 2 vezes, eu tenho 2 filhos, eu cuido dos meus pais. Enfim, para quem quer e para quem faz um esforço, se estrutura e se prepara, é super possível. Então, o que a gente tenta fazer é trazer isso e ajudar os homens também a verem isso. A gente, cada vez mais, tem homens, por exemplo, dizendo, de terça e quinta, eu não posso ficar até mais tarde, porque eu busco os meus filhos na escola e é dia do plantão da minha mulher. E aí a PEC da doméstica também nos ajudou. Porque, como as domésticas vão embora, alguém tem que assumir essa casa. Na nossa empresa, ao contrário do que elas falaram aqui, quando o homem fala, eu preciso ir no pediatra, todo mundo cai de joelho, ai, que lindo, ele é o máximo, ele vai no pediatra, além de bom profissional, de inteligente, ele é sensível, focado na família. E a mulher falava, eu vou no pediatra, outra vez? E a gente falava, por que é tão diferente, né? Quer dizer, por que para o cara isso é um charme e para a mulher isso é um problema? E a gente começou a dizer com naturalidade. E o nosso chairman falar, hoje eu não posso ficar. A gente começou a ser procurado pelo NOU por alguns sócios homens. Então, hoje a gente tem alguns sócios que têm um acordo de divórcio, de guarda compartilhada, onde a criança, 2 vezes por semana, sai da escola e ele tem que buscar às 6 da tarde. Ele leva para casa, dá janta, dá banho, faz lição de casa, dorme com ela. E, no dia seguinte, ele só pode entregar às 10h30 na natação. E ele não pode trabalhar antes das 10h30. E aí ele chega para a gente pedindo socorro. Eu falei, ei, NOU, me ajuda aqui, como é que eu resolvo esse treco? Que eu não posso ter essa agenda aqui. E aí a gente começou, então, a ter, dentro do He4She, esse caminho. Mas, mesmo assim, a gente estabeleceu algumas pautas. Então, o que o He4She se propôs a fazer dentro da KPMG? A primeira era criar awareness. A gente tem uma meritocracia, um conceito de que quem faz mais vai primeiro, quem se dedica mais ganha mais. Então, assim, dentro da nossa cultura, isso é muito forte. E a gente decidiu não abrir mão disso. Então, desde lá do começo, a gente dizia, a gente vai empoderar a mulher, a gente vai facilitar o caminho, a gente vai abrir as pontes, mas sem comprometer a nossa meritocracia. Ninguém vai ser promovido por cota, ninguém vai receber o que não merece. Eu não vou dizer para um homem que trabalhou mais que uma mulher ou que está mais preparado que não é a vez dele. Mas, se for a vez de uma mulher, não vai ter homem que passe na frente. Então, esse era o nosso caminho. E aí, as nossas discussões, por exemplo, com o nosso chairman, a gente não tem hoje, por exemplo, mulheres no comitê executivo. Mas a gente tem um plano de ter. Então, o que a gente fez? A gente foi nele e falou, bom, onde é que uma mulher tem que estar 1 ano antes de ir para o comitê executivo? Ela pode estar nessas posições. Ai, que bom, não tem nenhuma. Bom, aonde que ela tem que estar 2 anos antes de estar nessa posição? Ela tem que fazer esse curso, ela tem que cuidar desse cliente, ela tem que fazer um projeto assim. Legal. Então, quem são as mulheres que a gente pode colocar nessa posição para daqui 2 anos estar naquela outra, para dali a 2 anos estar não sei aonde, por mérito? Veja, nós não queremos estar lá por direito, nós queremos estar lá por mérito, mas a gente tem que abrir o caminho.
E aí a gente começou a discutir e fazer conscientização. Então, toda reunião de sócio, por exemplo, a gente tem uma situação onde os 160 reunidos, estamos lá, nós que hoje somos 20, então somos 20 sócios num grupo de 160, a gente cria uma situação onde eles possam perceber a diferença, onde eles possam entender que o banquinho, às vezes, tem que ser um pouquinho mais alto para a gente poder olhar e dar a nossa opinião sobre o que está vendo. Então, essa tem sido a nossa construção. Então, criar awareness é uma das primeiras coisas que a gente faz. E aí a gente tem vários programas que eu vou mostrar para vocês. A segunda coisa é criar políticas efetivas. Então, a gente criou um programa de mentoring. E a gente tem os nossos homens são qualificados para dar mentoria. E eles dão mentoria, na verdade, aprendendo com uma mulher que não é da área deles, que não reporta para eles, que não faz parte do PNL dele, qual é a situação da mulher. Então, ele vira um parceiro do desenvolvimento dessa mulher que não causa nenhuma ameaça para a vida concreta e para a performance dele. E a gente entende que, fazendo isso, ele favorece esta mulher, empoderando, dando para ela uma visão diferente, uma visão de liderança, mas ele também se empodera para lidar com as mulheres da área dele. Porque, de uma maneira isenta e num ambiente protegido, ele ouve da história da mulher. A gente também tem um lema de proteger as escolhas de cada mulher. Então, por exemplo, assim como eu escolhi que valia a pena manter um certo vínculo de trabalho na minha licença, outra mulher da KPMG escolheu, terminados 6 meses, uma diretora, não voltar e ficar em casa mais 6. E a gente teve a glória de que, quando ela voltou, voltou promovida para um novo desafio, porque a gente tinha uma oportunidade e ela era o nosso melhor talento. Então, a gente respeita a escolha. E isso também é muito difícil, porque a gente diz, quando voltar da licença maternidade, não pode viajar. Aí entra uma mulher e fala, você está atrapalhando a minha carreira. Porque eu decidi não amamentar e eu quero viajar. Esse meu cliente aqui vão dar para outra pessoa, a minha promoção está focada nisso, eu não quero perder essa oportunidade. Aí você diz, não, então a gente tem que cuidar muito em todas as nossas criações de políticas para atender um grupo sem desfavorecer outro. E o nosso lema é, você escolhe. Se você quiser ir para casa, sorte sua, seja feliz. Se você quer trabalhar, faça uma carreira. Se você não quer crescer, e a gente tem, por exemplo, dentro da KPMG, várias mulheres que voltam da licença maternidade e falam, quero um break. Quero ir para uma área administrativa, quero ir para uma área de suporte, quero ir para uma área que não tenha viagem, que não tenha programação, por 1 ano. Depois a gente conversa. Não tem problema. É a sua escolha. Tá bom para você? É desse jeito que você gosta? Vamos tentar viabilizar. E depois, na hora que você se sentir empoderada, vamos adiante. O que mais que a gente fez? Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês. Umas fotos. Bom, então, dentro da KPMG, a gente encontra material na nossa intranet, no nosso site. A gente tem um grupo no LinkedIn, que é o grupo do Know. Quem quiser participar está mais que convidado. A gente tem um grupo no Facebook, que é um grupo fechado, mas a gente não costuma recusar. E todos esses grupos são para homens e mulheres. Então, dentro de uma visão de he for she. A gente tem um clipping, então a gente frequentemente divulga tudo que sai em todos os veículos. Aqui, por exemplo, eu trouxe para vocês revista Marie Claire. É o meu chairman dando entrevista na revista Marie Claire sobre empoderamento feminino. Então, a gente gosta de sair no Exame. Essa semana a gente está na Isto é Dinheiro com a Mariene, mas a gente também gosta de sair na Marie Claire? Sim. A gente acha que tem que comunicar em todos os espaços. Eu trouxe também, na Conexão Futura, que eu fiz junto com a Maria Elisa Curcio, que é da Avon. Pode ir passando. Publicações internacionais. A gente tem uma demanda muito forte e a KPMG, há mais de 5 anos, trabalha com estudos. Eu convido vocês a entrar no nosso site. Alguns que eu vou mencionar para vocês que fizeram muita diferença para a gente internamente, ajudam muito os nossos clientes. O primeiro deles era o Conquistando Mentes e Corações. Então, era uma pesquisa com CEOs, perguntando por que a causa do empoderamento era importante, quando que eles começaram a se engajar. A nossa principal conclusão é que, normalmente, o homem se engaja quando a coisa bate no pessoal. É quando a filha dele tem uma dificuldade na carreira, é quando a esposa dele enfrenta alguma coisa, é quando ele tem uma irmã, uma mãe forte. Mas, assim, até bater no coração, não acontece. Então, ou ele abraça, ou fica aquela coisa só para inglês ver, só no documento, só à distância. Na sequência, a gente fez um outro estudo que chamava Cracking the Code, que era desmistificando. Então, a gente fez uma pesquisa de quais eram os mitos da carreira da mulher. E a gente discutiu isso muito dentro da KPMG. Então, por que não tem mulher em conselho? Porque não tem mulher preparada. Será que não?
Gente, não é possível. Será que não tem nenhuma mulher preparada? Ah, mas as mulheres nem querem ser líderes. Eu pergunto, elas não querem. A maternidade atrasa, as mulheres não têm as características, as mulheres não estão dispostas a fazer os sacrifícios que precisa. Então, a gente elencou 10 mitos e foi discutir. A gente tem sessões dentro da KPMG, onde a gente reúne as nossas mulheres em grupo, com homens, entrega o mito e pede para elas discutirem se aquilo faz sentido, se aquilo não faz sentido e o que a gente pode fazer para combater. Depois do Cracking the Code, a gente fez o View from the Top. Então, como é que a gente acelera as mulheres, como é que a gente pode ter mulheres liderando. Hoje, a firma americana é liderada por uma mulher e a gente discute... Volta um só para mim. Como é que a gente consegue puxar mulheres para o topo. E, esse ano, a gente está lançando o Cracking the Code 2. Então, passados 3 anos, o que os mitos, o que a gente avançou, o que mudou, onde é que a gente está. Eu trouxe para vocês um exemplo do nosso programa de mentoria. Então, os homens têm que ser treinados, eles passam lá 4 horas recebendo um treinamento para serem mentores. E a gente diz que o pagamento que ele faz por esse programa de mentoria é mentorar uma mulher por período. Se ele quiser mentorar outros 200 homens, ele faz com o conhecimento que ele quiser. Mas a forma em que ele nos remunera por ter tido o treinamento é mentorando uma mulher. A gente teve um índice de retenção de 100% das mulheres do nosso programa piloto, ele virou referência até para a cartilha da ONU, e a gente, então, multiplicou. Hoje em dia tem fila nos nossos programas de formação de mentores. O NOW faz encontros periódicos, esse aqui é um encontro externo, onde a gente convida mulheres C-Level para discutir alguns assuntos. Aqui foi a apresentação do livro da Márcia Neder, que fala das mulheres invisíveis, essas mulheres que a gente não enxerga, mas que estão por aí fazendo a diferença na nossa sociedade. Esse aqui é o convite do mesmo encontro. Aqui é a nossa Risk University, então a gente tem um programa de formação para a sociedade sobre risco. A gente criou um grupo só de mulheres. A gente fez um Risk University for Women, ensinando GRC, que é talvez uma matéria dura para um grupo de executivas de destaque do mercado. Aqui a gente tem um talk show WCD. Então, o WCD, Women's Corporate Directors, é um grupo de conselheiras mulheres que se reúne 4 vezes ao ano. A KPMG é a chairman desse programa em quase todo o mundo, inclusive no Brasil. Eventos externos, N, que a gente participa, e GV, estamos aqui hoje. Discussões internas, então, essas são as nossas profissionais discutindo lá dentro da KPMG. Dia da Mulher, a gente tem uma prática, a gente convida mulheres C-Level para almoçarem, e a gente faz uma metodologia onde as mulheres passam a se conhecer. Então, a gente tem nas nossas pesquisas que networking é uma das questões da ascensão da mulher, então a gente favorece networking através dos nossos almoços. Rio de Janeiro. Dia da Mulher, a gente fez um talk show também dentro da KPMG. Ao mesmo tempo, nesse dia, a gente tinha o nosso vice-presidente participando de um evento com a ONU, que era o lançamento do Great Place to Work. Comunicações internas e externas, a gente convidou todos os nossos profissionais, os que quisessem, a gravar vídeos de apoio ao programa He4She, e a gente veicula esses vídeos nas redes internas, externas, YouTube, enfim, a gente tem aí uma presença forte com isso, Twitter, Instagram, e todos, o trainee, o presidente, quem quiser. A gente montou um concurso He4She, então as mulheres da KPMG, os nossos homens começaram a perguntar, legal, quero empoderar, acho super bacana, mas o que você quer que eu faça exatamente? Aí a gente montou um concurso e convidou as mulheres a dizerem o que elas tinham recebido, o que tinha sido o maior incentivo na carreira delas que algum homem da KPMG tinha feito. E eram casos reais, com o nome do homem, da mulher, e o que foi que ele fez que foi bom para a carreira dela. A gente recebeu 28 histórias, a gente teve votos de quase 30% dos funcionários da KPMG, e ontem a gente teve a premiação. O voto era, o funcionário tem que ler os casos e escolher qual é o que ele se identifica. Aqui estão as peças de comunicação do nosso concurso, e aqui o momento de premiação, que foi ontem. Está aqui o troféu. As mulheres ganharam Apple Watch e iPads, porque a gente também quer conectá-las com a tecnologia. Os homens ganharam um troféu por serem empoderadores de mulheres.
A outra coisa que a gente fez é que essas mulheres, que as 3 premiadas, pelo menos, eram mulheres do staff, a gente levou elas ontem para Campinas, para o nosso evento de sócios. Então, elas entraram numa sala, junto com seus apoiadores de carreira, onde tinham 160 homens, sendo aplaudidas, para receber o prêmio neste ambiente. Assistiram uma das palestras que a gente tinha de um palestrante externo, que foi o presidente da Electro, e foram convidadas para almoçar em mesas com os executivos mais altos da nossa empresa, lá em Campinas. Então, o nosso convite era: experimenta o que é uma reunião de sócio, para aumentar a sua vontade de vir para cá, porque a gente está te esperando aqui. Bom, sala de apoio à amamentação para os funcionários quando estão na KPMG. Feliz Dia das Mulheres. A gente, esse ano, escolheu fazer um vale da Copenhagen, então a gente deu um vale chocolate para as nossas mulheres. Para o que ela quiser, para o mundo ficar mais doce. Reuniões e convite para que as mulheres se engajem no NOW. Feliz Dia das Mulheres, comunicado. Boletins, a gente tem boletins contando o que o NOW está fazendo. Então, did you know, do you know? E reúne. Na intranet, a gente tem uma presença também. O programa Eles por Elas, que para a gente é muito forte, o He4She. A nossa intranet global, com os nossos estudos. O site, associações, como eu falei para vocês, a gente participa aqui. Eu coloquei uma pequena amostra, mas a gente é quase sugado pelos grupos de mulheres, os formais e os informais. Mídia social, no Facebook, no LinkedIn. Esse foi um programa que a gente aderiu esse ano no Dia Internacional da Mulher, que é o Pledge for Parity. Então, cada um dos nossos funcionários foi convidado a dizer qual era o seu compromisso. O que é que você está disposto a fazer pela paridade? O meu compromisso está aqui, que é apoiar homens e mulheres a fazer escolhas sem receio, sendo aceitos e respeitados, qualquer que seja a escolha que eles façam na sua carreira. Então, essa tem sido a nossa trajetória, esse tem sido o nosso caminho. A gente tem também ajudado muitas empresas no caminho delas, empresas da KPMG do mundo inteiro. A gente já inspirou África do Sul, Irlanda e outros países no desenho dos seus NOWs, dos seus KPMG Networks of Women. Mas a gente está fora do que é, talvez, a administração formal da empresa. Então, a gente não faz parte do RH, a gente não está na área de diversidade, a gente está na empresa inteira. A gente está na liderança, a gente está dentro da filosofia de que cada mulher deixa o seu legado, cada mulher empodera mais mulheres, cada mulher conscientiza um grupo de homens, cada mulher faz o caminho da sociedade melhor, que é o nosso compromisso com a KPMG.